Boa tarde a todos. Esse ano, nosso intuito é trazer o que há de mais moderno e mais novo de tecnologias de nutrição, né, de pastagem para os segmentos de bovinos de corte e leite, e nós vamos buscar no mundo inteiro o que há de mais moderno para apresentar para vocês hoje e amanhã. O nosso evento ele vai estar dividido em 3 salas, uma específica para gado de corte a pasto, uma para gado de leite e outra para confinamento. E claro, agora onde nós estamos na nossa plenária, onde iniciamos com todo mundo junto esse evento. Para ficar mais fácil a visualização dos gráficos, das tabelas, do PowerPoint, no canto inferior direito tem um botãozinho aí para deixar em tela cheia, para a gente já iniciar as nossas apresentações, o nosso programa que está recheado de novidades. Eu quero convidar o Sérgio Schuller, que é o vice-presidente de ruminantes da DSM, né? Ele que está à frente de todo o negócio Tortuga, para dar boas-vindas para todos. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Juliano? Boa tarde a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui e ter a honra de fazer a abertura oficial da quarta edição do SVIT, né, do Simpósio Internacional de Vitaminas e Tecnologia. O evento está cheio de técnicos, palestrantes, pesquisadores, professores de diversos países, né? A gente tem aí representantes do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, Canadá, Israel, Austrália, todos conectados nesse evento maravilhoso, né? Então, boa tarde aí aos médicos veterinários, zootecnistas, aos agrônomos, aos corpos técnicos das cooperativas, a toda a equipe da DSM Tortuga. Antes de mais nada, eu gostaria também de alertar ou de salientar nossa campanha do We Make It Possible, uma campanha aí voltada para a sustentabilidade do agronegócio. Então, convido a todos vocês aí a assistir um vídeo bem curto. Muito bem-vindos, está oficialmente aberto o quarto SVIT. If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all, within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Quem fala aqui é o Carlos Saviani. É um prazer enorme poder estar conversando com você, poder estar dividindo essa apresentação sobre sustentabilidade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por terem me colocado para participar desse importante evento. E para mim é um prazer enorme falar de sustentabilidade, para mim é um prazer enorme falar de produção animal, e ainda mais quando a gente pode juntar as duas coisas, né? Eu sou zootecnista, trabalhei minha vida toda em produção animal, eu trabalhei em empresas de tecnologia, fui para a área de negócios, fiz MBA, mas o importante é que
quando eu estava viajando pelo mundo, né, e pesquisando mais sobre o futuro da produção animal e fazendo minhas pesquisas, né, para as empresas que eu trabalhava, para desenvolver planos estratégicos de longo prazo, eu tive a chance de conversar, de conhecer, de interagir com produtores de diversas partes do mundo, com processadores, com varejistas, e aí eu pude ver que a sustentabilidade estava cada vez mais se tornando mais importante para esses públicos, né? Isso já fazem 7 anos ou mais, e eu tive a chance de estar na Índia, na China, na Rússia, diversas partes da América Latina, né, no meu querido Brasil, nos Estados Unidos, onde eu estava morando, e eu via, né, produtores sofrendo com secas, produtores na Índia, por exemplo, cometendo suicídio porque não tinham mais água no subsolo, as águas estavam todas contaminadas, né, e precisavam dessa água para irrigação, para poder alimentar os animais. Eu vi varejistas e processadores de alimentos tendo que fazer profundas modificações, né, nos seus sistemas produtivos em função, ou nas suas cadeias de suprimento, em função de pressões de ativistas na área de bem-estar animal. Eu vi várias empresas tendo seus valores, suas ações, né, decaindo em valores, ou mesmo seus seguros sendo aumentados de valor por terem problemas de desmatamento nas suas cadeias de suprimento, né, ou terem problemas relacionados a trabalho escravo. Enfim, eu pude notar nessas minhas andanças aí por aí que a sustentabilidade estava se tornando cada vez mais importante para o setor produtivo e principalmente para o setor das proteínas animais, né? E foi quando então eu resolvi me envolver mais com esse tema e fui pesquisar e estudar mais sobre ele e acabei indo parar na WWF, né? Eu que trabalhei no setor privado a vida inteira, fui para uma ONG, né? Isso lá nos Estados Unidos, fui para a WWF, onde eu fiquei lá por 5 anos, aprendi muito, né? Foi uma segunda universidade para mim. E lá eu tive a oportunidade de entender realmente, né, o que está por trás da sustentabilidade e o quanto ela é importante para o futuro, não só do planeta, mas para o futuro do ser humano, né? Eu lembro do CEO lá na WWF falar que, né, a WWF não está trabalhando para proteger o planeta, na verdade ela está trabalhando para salvar o ser humano, salvar a humanidade, né? O planeta já foi destruído 5 vezes na sua história, né? 5 vezes já o planeta teve um reboot, né? Ele recomeçou do zero, lógico, cada vez de uma forma diferente, com novas espécies, com uma nova plataforma de vida, né? E na última delas o ser humano apareceu, né? E se a gente quiser continuar por aqui, a gente não pode permitir que o planeta sofra um novo processo de transformação radical como esse que a gente teve, né, nessas últimas 5 vezes. Então é realmente uma condição importante e na hora que a gente pensa em negócios, né, a sustentabilidade se tornou um driver importantíssimo, né, principalmente para as proteínas animais, e é sobre isso que a gente vai falar, né. Um pouco antes sobre a DSM, né? Quem que é a DSM? Quer dizer, a DSM é uma empresa que já vem trabalhando com sustentabilidade há muitas décadas, né? Ela já vem colocando a sustentabilidade como um principal objetivo há muitos anos, né? E ela traduz isso realmente em ações, né? Ela realmente tem, como se diz em inglês, walking the talk, né? Ela realmente vem fazendo aquilo que ela promove, né? Nós temos metas dentro do Science Based Targets, né? Que é uma iniciativa mundial, hoje já com mais de 1.000 empresas globais participando, que é uma plataforma para você criar compromissos, né? E reportar os seus compromissos de redução de emissões de carbono, né? A gente tem
tem uma meta lá de 30% de redução no nosso escopo 1 e 2, que são aquelas emissões que a gente controla, que está dentro das nossas fábricas, dentro da nossa eletricidade, e temos 28% de meta para até 2030 de reduzir as emissões dos nossos fornecedores, que seria o escopo 3. Né? Temos uma meta para migrarmos para energia 100% renovável, já com 75% até 2030, e temos também metas na área social, de engajamento com dos nossos colaboradores, metas de segurança e metas também de desenvolvimento de soluções que endereçam problemas, né, relacionados à sustentabilidade, que melhorem a sustentabilidade dos nossos clientes, né, com uma meta de ter mais de 65% das nossas vendas vindo desses produtos, né, e essa é uma meta que a gente já inclusive atingiu. Então é uma empresa realmente muito voltada para a sustentabilidade já há bastante tempo. Isso é reconhecido por vários rankings de sustentabilidade no mundo inteiro, né? Eu não vou aqui falar sobre cada um deles, mas a WWF é reconhecidamente uma empresa líder em sustentabilidade no seu setor. Ela participa de várias iniciativas, é convidada para contribuir para projetos, por exemplo, na WBCSD, né, o World Business Council, né, para Sustainable Development, que é ligado à ONU, é chamada para contribuir em projetos da FAO, como, por exemplo, da iniciativa LEAP, né, de mensurações de impacto ambiental para proteínas animais, é chamada para participar de eventos da ONU. Enfim, a empresa realmente é muito envolvida e vem trabalhando com sustentabilidade há muito tempo. E agora chegou a hora de a gente levar isso para o mercado, levar isso para os nossos clientes, né, e ajudar o setor como um todo a melhorar a sua sustentabilidade também. Né? E por que a gente faz isso? Porque vocês sabem que a gente está num planeta que vem crescendo, né, em população. Vamos ser perto de 10 bilhões de pessoas até 2050. Isso vai trazer um aumento enorme no consumo de proteínas animais, né? A gente vai aumentar de 263 para 445 milhões de toneladas, e isso vai trazer um peso muito grande, né? Um impacto muito grande para o planeta, a começar pela quantidade de terra, né? Aqui a gente pode ver que, né, existe esse crescimento projetado em todas as proteínas animais. Aqui é só a gente tem a carne bovina, de suínos, de frango, mas se a gente olha a quantidade de terra disponível, de solo arável, né, por pessoa, essa quantidade vem decaindo, né? E então vocês vejam aí de 0,3 hectares por pessoa, né, que a gente tinha lá em 1980, isso está caindo para quase 0,1 hectares por pessoa, né? Então, como é que a gente vai fazer essa mágica, né? Produzir 70% mais proteínas animais com menos terra e sem destruir o planeta, né? Por quê? Porque as proteínas de origem animal, elas deixam pegadas ecológicas, não adianta a gente negar isso, né? Aliás, eu estou aqui respirando, eu estou gerando emissões de carbono. Qualquer atividade humana gera emissões e usa recursos naturais, né? E não é diferente com as proteínas animais, né? As proteínas animais usam muita água na sua produção, e não é nem água que os animais bebem, é água que vem nos grãos, é água que vem no capim, né, que os animais comem. As proteínas animais usam e emitem muito gás carbônico, né, emitem muito metano, emitem amônia, né, outros compostos nitrogenados. A gente usa muita terra, né, há sim impactos para a biodiversidade. Eu acho que a grande questão é a gente reduzir esses impactos para que eles fiquem, né, em limites razoáveis, em limites que o planeta consiga lidar com eles, né, em limites que o planeta consiga se reciclar e renovar esses recursos que a gente está utilizando ou que a gente está emitindo, né? Se a gente pega, por exemplo, os gases de efeito estufa, a produção animal hoje é responsável como um todo por 14,5%. São dados da FAO, são super aceitos, validados. Isso é olhando tudo, né? Desde da produção dos alimentos que os animais comem até a carne chegar no prato do consumidor, né? Ou leite ou peixe, né? E se a gente olha para
para a porcentagem da alimentação animal, né, a alimentação animal, ela é responsável, aqui nesse gráfico a gente pode ver em verde, é quase que metade, né, das emissões desses 14,5%. E ainda você tem uma grande parte que é a fermentação entérica, que vem dos ruminantes, que também é advindo da nutrição, né, a digestão da nutrição no rumen, que gera o gás metano, que aí tem uma contribuição grande nessa emissão de gás carbônico dos animais como um todo. Agora, o interessante da gente ver, né, e eu pego aqui esses outros gráficos aqui da ponta, é que se a gente não mudar nada, né, se a gente continuar produzindo as proteínas animais como a gente produz hoje, e não modificar nada, não melhorar nada, não tomar nenhuma atitude, esses 14,5%, que é 14,5% do total que os seres humanos geram, né, de gases de efeito estufa, com tudo, com transporte, com energia, com a nossa própria respiração, enfim, a hora que a gente soma tudo, 14,5% vem dos animais, né, da produção animal. Se a gente não fizer nada, em 2030, isso vai para 27%, né, por essas projeções aqui. E se a gente continuar não fazendo nada, em 2050 vai ser 81%. Né? Então, por que isso? Porque desse total de emissões que o ser humano, né, gera, existe uma série de projetos, iniciativas, muitas delas ligadas ao Acordo de Paris, para que haja redução dessas emissões. Então, os países têm metas, né, essas metas são transmitidas para os seus estados, para as suas empresas, e principalmente estão ligadas à área de energia, né, a produção de energia, a produção de eletricidade, e também a reduções nas emissões provindas do transporte. A hora que e também a produção de cimento, que por incrível que pareça gera muita emissão de carbono. A hora que esses setores fazem a sua parte, reduzem a sua participação, que no caso seria de 31 gigatons aqui, a gente passa a ter uma participação maior, porque a nossa emissão está crescendo e a dele está diminuindo. E para 2050 isso torna mais evidente ainda. Então, se hoje, né, as proteínas animais já são questionadas e já sofrem uma pressão enorme, né, de vários stakeholders para reduzir as suas emissões, imagina se a gente chegar em 27% ou mesmo em 80%. Aí é que realmente vai existir uma pressão enorme para que todo mundo vire vegetariano, né? Então a gente tem que evitar isso e temos que buscar uma produção mais sustentável, com menos emissões, e também que use menos terra, que use menos recursos naturais, porque esse crescimento todo vai também gerar uma requisição, uma demanda de 1 bilhão a mais de hectares para cultivo. E a gente viu que não existe, essa terra não existe, ainda mais se a gente quer evitar desmatamentos, se a gente quer evitar destruição das poucas áreas, né, naturais que ainda existem no planeta, e cujo Brasil é um detentor de grande parte delas, né? Então a gente tem uma posição privilegiada nesse aspecto. Enfim, para a produção de alimentos, o planeta tem limites, né? A gente não pode expandir esses limites, senão a gente começa a causar danos para os recursos naturais, começa a causar danos para a biodiversidade, isso tudo volta contra nós, né? Porque se você afeta o clima, isso prejudica a agricultura. Se você afeta a biodiversidade, você passa a ter pragas e ter doenças que os sistemas naturais controlariam, né, e que agora não controlam mais. E, inclusive, existem cálculos, existem análises que mostram para cada uma dos diferentes impactos ambientais, como mudanças climáticas, uso de água doce ou emissões de nitrogênio, existem limites, né, que são calculados, o quanto a Terra pode suportar, né, e o quanto a gente pode já estar indo além desses limites, né, e aí são feitas análises mostrando que em certas áreas, como perda de biodiversidade ou o ciclo do nitrogênio e do fósforo, a gente já está em limites críticos, né? Hoje, por exemplo, essa questão do nitrogênio e do fósforo, que causa eutrificação, né, aquela proliferação de algas nas águas dos rios e dos mares, já tem vários países aqui da Europa que estão em situações críticas, né, onde eles estão inclusive falando em reduzir o rebanho, né, em diminuir a quantidade de fazendas para diminuir esse problema.
E tudo isso gera uma preocupação muito grande de diversos setores, inclusive o setor financeiro, né? Então hoje você tem, por exemplo, iniciativas como essa, como a FAIR, que avalia empresas do setor de produção animal em relação à sustentabilidade. E fazem parte dessa iniciativa bancos, investidores, fundos de pensão, seguradoras, que juntos têm um portfólio de 20,1 trilhões de dólares. Então você imagina, é maior que muitos países, né, esse grupo. E eles têm esse ranking, esse é o de 2019, mas já tem até o de 2020 publicado, onde eles ranqueiam 60 maiores empresas de produção animal do mundo. Vocês podem ver, inclusive, várias brasileiras, BRF, JBS aqui, Marfrig também está aqui, além de várias outras, e eles vão aumentar esse número, né? Todo ano eles querem aumentando esse número de empresas que são avaliadas por seus riscos, né? Por quê? Porque eles traduzem sustentabilidade em riscos, né? Riscos de ruptura na cadeia de suprimento, riscos de você perder valor da sua marca, né? Por uma baixa na reputação, né? Por algum escândalo que sua empresa possa ser envolvida. Eles calculam riscos de você perder clientes. Enfim, eles traduzem em riscos vários desses problemas ligados à sustentabilidade, como emissão de carbono, uso da água, ou emissões de nitrogênio e fósforo. E a gente pode ver que a grande parte das empresas estão ranqueadas aqui como empresas de alto risco, high risk, né? Então a grande maioria das empresas de produção animal ainda são consideradas de médio ou muitas de alto risco. Poucas são consideradas hoje de baixo risco. E então a gente tem que, na hora que a gente olha para tudo isso, para o planeta, para o setor financeiro, para também para os consumidores, né? A gente vê que há um crescimento, né, na preocupação dos consumidores em relação aos alimentos, de onde eles vêm, como são produzidos. A gente tem que se preocupar mais com esse tema, né? Assim como talvez há 100 anos atrás a gente teve que começar a se preocupar com a questão da segurança alimentar, né? E hoje existem sistemas sofisticadíssimos, existem métricas, existem profissionais específicos para essa área, né? Hoje a gente vai no supermercado, a gente compra uma carne, um leite, um ovo, a gente nem pensa, né, em que a gente vai se contaminar, ou que a gente vai ter uma doença, ou que a gente vai morrer. Não, você nem pensa nisso mais, né? Quando eu cresci, em casa a gente tinha que ferver o leite, né? E cada vez que a gente fervia era uma surpresa para saber se o leite ia coalhar ou não, né? Tanto que se tinha, todo fim de semana tinha ambrosia em casa para comer, né? Porque muitas vezes o leite coalhava. Hoje isso não acontece, você nem precisa mais ferver o leite, né? Então, a segurança alimentar se tornou uma condição básica para você fazer negócios. E a gente vê que a sustentabilidade, ou a parte do meio ambiente da sustentabilidade, vai ser assim também, né? Só que a gente ainda está no começo, ainda tem muita coisa para fazer, né? E a gente precisa medir, né? A gente precisa medir o impacto ambiental, senão a gente não tem como saber onde a gente está e nem como melhorar, né? E o bom é que existem sistemas para isso, existem métricas, existem plataformas como os guidelines do LIP, da FAO, ou database do GFLI, ou as diretrizes da Comunidade Econômica Europeia. Existe uma metodologia que permite a gente calcular os impactos ambientais. E só calculando esses impactos ambientais, a gente vai entender no nosso sistema produtivo, na nossa empresa ou na nossa fazenda, onde que a gente está. E aí, então, entender de onde vêm esses impactos, se eles são bons, se eles são ruins, se a gente está precisando melhorar em alguns pontos ou manter a nossa performance em outros. E aí, com isso, então, a gente pode buscar as melhorias, pode buscar, né, as estratégias para a gente reduzir esses impactos ambientais, né? E hoje, cada vez mais, isso está sendo exigido que as empresas façam, né? E essa é uma área que a gente tem investido muito, né? A gente tem mensurado muito as nossas pegadas ambientais, os nossos impactos ambientais, através dessa metodologia do análise do ciclo de vida, né, que se chama, ou ACV, ou em inglês LCA, né? Life Cycle Analysis. E isso é refletido em várias das nossas soluções, né? Não só as que a gente já tem, como várias soluções que estão saindo do nosso pipeline, focadas, né, em traduzir ganhos de melhorias de eficiência, melhorias de produtividade, reduções em mortalidade, reduções em doenças, né? Traduzir tudo isso em ganhos, né, de performance na área de sustentabilidade, principalmente ambiental, né? Então, traduzir, né, os efeitos que as vitaminas,
vitaminas, os carotenoides, as enzimas, os minerais, os eubióticos e as inovações como o Clincar ou o Bover, né, como nós chamamos agora, e também a Veramaris, como que essas soluções todas se traduzem em emissões, redução de emissões de gases de efeito estufa, em uso sustentável de matérias-primas, na proteção dos recursos naturais, redução no uso do solo e da água, enfim, uma série de métricas, né, rigorosas que nós utilizamos através daquela metodologia que eu falei do ciclo de vida do produto, para a gente mostrar e demonstrar para os nossos clientes e para a cadeia produtiva como que a gente pode ajudar, pode contribuir, né, com essas tecnologias para reduzir os impactos ambientais por quilo de carne, por quilo de frango, de ovos, de peixe, né, e de leite. Então a gente propõe, né, no nosso trabalho 6 plataformas, né, de sustentabilidade, ou 6 plataformas voltadas para a sustentabilidade, que estão conectadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, do quais nós somos signatários, e eles são os seguintes, né, melhorar o desempenho dos animais durante a sua vida produtiva, então fazer com que os animais produzam mais durante o tempo de vida que eles têm e prolongar essa vida quando necessário, melhorar a qualidade dos alimentos, né, a qualidade das proteínas animais para que elas possam ter um shelf life mais longo ou para que elas possam durar mais e tenham menos perdas, né, no seu ciclo de vida, reduzir as emissões dos animais de produção, então não só reduzir as emissões de carbono, mas também as emissões de metano, as emissões de amônia e dos outros compostos de nitrogênio e fósforo que trazem uma série de problemas para o meio ambiente e também para os animais e para os seres humanos muitas vezes. Usar os recursos de maneira mais eficiente, então produzir mais com menos matérias-primas, reduzir principalmente as matérias-primas que têm impacto maior no meio ambiente, permitir o uso, né, de produtos, coprodutos ou byproducts, né, como se fala no inglês, e também de resíduos, né, do setor agrícola que pode ser utilizado na alimentação animal, desde que a gente consiga melhorar a sua digestibilidade, né, e a sua eficiência. Reduzir a dependência dos recursos marinhos, então utilizar menos pescados do mar, né, e poder suprir o mercado de ômega 3, que hoje vem através dos óleos de peixes e das farinhas de peixe, poder suprir isso através de produtos com menor impacto ambiental, como a Veramaris, que é uma alga, né, um óleo de alga que inclusive é mais rico em ômega 3 do que o óleo de peixe, e ajudar a combater a resistência antimicrobiana, né, reduzindo o uso de antibióticos na produção animal, através do enriquecimento do próprio sistema imunológico do animal, né, e da redução das inflamações advindas do sistema digestivo, né? E aí, trabalhando principalmente com probióticos, eubióticos, a gente consegue isso. Alguns exemplos, né, de como a gente está fazendo isso e esse tipo de trabalho. A gente tem, por exemplo, experimentos mostrando que a gente aumentando e incorporando a vitamina E, né, na dieta dos animais, a gente consegue reduzir a perda por gotejamento da carne, reduzir sabores indesejáveis, reduzir a oxidação do colesterol e do pigmento muscular, e com isso aumentar o tempo de vida de prateleira das carnes, com um retardo no escurecimento e também no desenvolvimento de sabores indesejáveis na carne. Um outro exemplo vem do beta-caroteno, né, que quando suprida na alimentação das vacas de leite, ela traz um aumento de até 60% na prenhez, na primeira inseminação, mais 53% a mais de embriões normais e 26% na redução do uso de inseminação artificial, né? Quer dizer, um produto que tem aí um aumento importante na eficiência reprodutiva e do qual, inclusive, a gente oferece um serviço aí de mensuração, né, desse nível de beta-caroteno nas vacas. Outra solução, tecnologia muito interessante é das enzimas, né? Então, a gente tem uma enzima que chama amilase, que ela é uma enzima que ajuda a digerir o amido, né? O amido não é todo digerido pela vaca, então com essa amilase adicionada à dieta a gente tem um incremento
na digestão da amilase, do amido. Com isso você pode diminuir a quantidade de amido que é colocado na dieta, com aumentos no teor de gordura, na produção de leite, aumento no teor de proteína. E o mais interessante é que esse produto, ele inclusive reduz o volume de esterco produzido, né? Eu até achei isso muito interessante, fui pesquisar e realmente é verdade, né? Ela aumenta a digestibilidade do amido e reduz a excreção de nutrientes para o meio ambiente, então os nutrientes são mais bem aproveitados pela vaca, e você tem uma redução na quantidade de esterco. Inclusive tem cálculos mostrando que com isso você diminui a quantidade de diesel que você usa na fazenda, porque agora você tem menos esterco para ter que espalhar na terra, né, na lavoura. Então, muito interessante. E isso tudo, como eu falei, a gente está mensurando, né, para a questão dos impactos ambientais. Então, legal que, né, esses produtos trazem esses benefícios técnicos, mas qual realmente é o impacto que eles têm nas pegadas ambientais, né? Então, aqui tem um exemplo de um caso real que a gente calculou, uma fazenda leiteira com 200 cabeças aqui da Europa, que tinha 1,37 quilos de emissão de gás carbônico, né, por quilo de leite, e com a adoção dessa amilase, dessa enzima que eu falei, a gente teve um 7% de redução advindo dela, a gente teve 5% de redução, né, na melhoria da taxa de substituição das vacas, com aumento da longevidade, melhorando a nutrição vitamínica das vacas, e 15% de redução nas emissões de carbono através do uso do Bovaer, né, que tá para ser lançado comercialmente em breve, mas que já experimentalmente já vem sido usado, né, amplamente em várias partes do mundo, e a gente teve uma 15%. Então aí você tem um total de 27% na redução, né, das emissões de gás de efeito estufa, apenas adicionando, né, alguns componentes aí para a dieta, né, inclusive com ganhos de eficiência e de produtividade, no caso da amilase, no caso das vitaminas, né, então praticamente neutralizando os custos, né, porque você aumenta a produtividade, você reduz custo fixo, você reduz custo variável, né, e tem uma melhoria na produção, e com tudo isso ainda reduzindo em 27% as emissões de carbono, né, sem ter que fazer grandes investimentos, sem ter que trocar a genética da fazenda, sem ter que trocar os pastos, sem ter que modificar nada, né, só a dieta. Então, realmente, isso mostra que existe um potencial muito grande, né, de reduções nos impactos ambientais através do uso de aditivos, através também da melhoria na dieta dos animais e, logicamente, na melhoria geral da produtividade, né, dos rebanhos. Essa é a melhor forma que a gente tem para conseguir reduzir os impactos ambientais, e essa é uma área que a DSM está muito envolvida, a gente tem muita pesquisa, muito desenvolvimento nessa área. Com essa nova estratégia do We Make It Possible, né, nós podemos tornar isso possível trabalhando juntos. Nós queremos, junto com vocês, né, trabalhar para a gente poder ter uma cadeia de produção de leite, mas também de carnes, de ovos, de peixes, que seja sustentável, que seja aceita pela sociedade e que possa permanecer ativa e viável economicamente, mas também viável, né, do ponto de vista ambiental por muitas e muitas gerações daqui para frente. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. E se não formos nós, quem que vai fazer isso, né? E se não for agora, quando? Né? Acho que todo mundo tem a consciência de que nós estamos sob ataque, né? As proteínas animais estão sob ataque, que a gente tem que mostrar que a gente pode ser sim sustentável, que a gente pode produzir de uma forma que respeite o meio ambiente e que não só respeite esse meio ambiente hoje, mas continue melhorando e continue respeitando e reduzindo as nossas pegadas ambientais daqui para frente. Trabalhando junto, a gente pode tornar sim isso possível. Obrigado.